Bom, pessoal, este vídeo foi elaborado para apresentar aos alunos da Unopar, especialmente os alunos de Três Lagoas e Dourados, no Mato Grosso do Sul, o ambiente Colaborar, que é o ambiente de estudo dos alunos da Unopar. Para acessar o sistema, vamos primeiro entrar no site da Unopar. O endereço é www.unoparead.com.br. Nós vamos clicar neste link aqui em cima da página Área do Aluno. E agora nós vamos digitar nosso usuário e senha, que é o meu EAD. E clicar em entrar. Se aparecer qualquer aviso, é bom sempre ler e depois clique em fechar. Este é o ambiente administrativo, onde você tem várias opções, como visualizar o seu boletim escolar, imprimir os seus boletos bancários, e esse terceiro ícone é o que acessa o sistema Colaborar. Nós vamos clicar neste link agora. Pronto. Esta é a tela inicial do ambiente Colaborar. É aqui onde você irá realizar todas as suas atividades web. Para visualizar todas as atividades acadêmicas, vamos clicar no link Todas as atividades. Pessoal, o sistema da Unopar apresenta as atividades usando um conceito de linha do tempo, que é o mesmo utilizado pelo Facebook, ou seja, suas atividades estão dispostas em uma ordem cronológica inversa, de cima para baixo, da mais antiga para a mais recente. Antes de começar a explicar o sistema, vamos entender alguns conceitos que a partir de agora farão parte do seu vocabulário, que são a teleaula, a aula-atividade, a prova presencial, a web-aula e a avaliação virtual. Esses 5 conceitos. Eu sugiro que você anote esses conceitos aí agora. Eu vou repetir. A teleaula, a aula-atividade, a prova presencial, a web-aula e a avaliação virtual. Agora, eu vou fazer 5 perguntas e gostaria que você tentasse responder em seu caderno. Tenho certeza que você tem um caderno aí do seu lado. O que é uma teleaula? O que é uma aula-atividade? O que é uma prova presencial? O que é uma web-aula? O que é uma avaliação virtual? Tenho certeza que as 3 primeiras atividades você tirou de letra e soube a resposta. Isso porque você já deve ter realizado atividades presenciais e as 3 primeiras fazem parte das atividades que você faz no polo presencialmente. De qualquer forma, vou explicar cada conceito e aí você confere a sua resposta, ok? Bom, pessoal, a teleaula é a aula que você assiste presencialmente no polo, uma vez por semana. É aula ao vivo, transmitida via satélite e com apoio de tutor de sala. Agora, o que é a aula-atividade? Bom, a aula-atividade é o momento posterior à teleaula, onde você pratica e fixa os conceitos apresentados durante a teleaula. É a realização de exercícios dentro da sala de aula no encontro presencial semanal, ok? E a prova presencial? Bom, a prova presencial, como o próprio nome já diz, é a prova que você faz presencialmente no polo. Cada disciplina você vai fazer uma prova presencial, ok? Apenas uma prova presencial no polo. Então você vai estudar as aulas, você vai ter as teleaulas e ao final das teleaulas você terá uma prova presencial.
E o que é uma web aula? É a mesma coisa que a teleaula? Não, não é. A web aula são aulas disponíveis dentro do ambiente aqui do aluno, que é o Colaborar, que eu já vou mostrar para vocês. Cada disciplina do seu curso tem 2 web aulas, então é bem simples. Toda a estrutura da Unopar, todos os cursos, todas as disciplinas têm apenas 2 web aulas. E os conteúdos dessas web aulas são diferentes dos conteúdos das teleaulas, porque eles são complementares, ok? O que é uma avaliação virtual? São as avaliações que você tem que responder no sistema Colaborar. Então, é uma outra atividade que você vai ter que fazer aqui no sistema, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, para cada disciplina, você terá 2 avaliações virtuais, que nós chamamos de AV1 e AV2. Os conteúdos para responder essas avaliações virtuais estão nas web aulas correspondentes. Ou seja, para eu responder a avaliação virtual 1, eu tenho que estudar a web aula 1 da disciplina. Para eu responder a avaliação virtual 2, eu tenho que estudar a web aula 2. Isso é bem simples e bem tranquilo. Isso resume, pessoal, todas as atividades que vocês têm que fazer. É muito simples. Agora, vocês já sabem que precisam priorizar neste momento essas 5 atividades, sendo elas 3 presenciais, que são as teleaulas, as aulas, atividades e as provas presenciais, e 2 na web, que são as web aulas e as avaliações virtuais. Posteriormente, o tutor de sala vai explicar para vocês com relação aos portfólios, que são os trabalhos do final de semestre, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Neste momento, vamos nos concentrar nessas 5 atividades. Relembrando, dessas 5, 3 você já vem fazendo aí presencialmente no polo. Bem, é isso. Entendendo esses conceitos e realizando suas atividades, vocês logo estarão conquistando o tão sonhado diploma de nível superior. Como nós já falamos, das 5 atividades principais, 3 delas vocês fazem presencialmente no polo. Agora vamos ver as outras 2 que vocês vão ter que fazer aqui no sistema. Essas atividades são as que realmente vão influenciar a sua nota final da disciplina. Agora, pessoal, anote aí em seu caderno quais são as 2 atividades web. É web aula e avaliação virtual. Mais uma vez, é só isso, web aula e avaliação virtual. Então, isso significa que você precisa entrar no sistema, Colaborar, apenas para ler as web aulas e responder as avaliações virtuais, entenderam? À medida que elas forem surgindo dentro da linha do tempo. Então, surgiu uma web aula e uma avaliação virtual, você lê a web aula e responde a avaliação virtual. Vamos ver como é que faz isso? Como eu disse anteriormente, as atividades estão dispostas num conceito de linha do tempo. Só que são muitas atividades. O que a gente sugere vocês fazerem para facilitar a localização das atividades que estão realmente em andamento, que a gente diz? Primeira coisa é utilizar os filtros. Então, nós vamos filtrar aqui somente o semestre atual. Então, eu estou em 2014-1 e vou trabalhar apenas com a disciplina de comportamento organizacional. Veja como diminuiu a quantidade de atividades na minha tela. Fica mais fácil para eu entender. Então, nós vamos focar, nós vamos priorizar apenas as avaliações virtuais, como eu já falei, e as web aulas. Não vamos agora se preocupar com os fóruns. Então, pessoal, como eu já disse, eu preciso apenas de ler a web aula da disciplina de comportamento organizacional, a web aula 1 e a web aula 2, e depois vir e responder as avaliações virtuais 1 e 2, respectivamente. Vale ressaltar aqui que nessa tela nós temos uma informação muito importante, que são os prazos. Olha só, a web aula 1, ela está disponível aqui para mim desde o dia 24/2 e vai ficar no sistema até o dia 3/7, a web aula 1. Já a web aula 2 está disponível desde o dia 24 de fevereiro e ficará até o dia 3 de julho, 3/7. As avaliações virtuais também têm prazos. A avaliação virtual 1 está disponível para mim desde o dia 10/3 para eu responder,
e ficará até o dia 2 de junho. A avaliação virtual 2 também está desde o dia 10/3, assim como a avaliação virtual 1, e ficará até o dia 16 de junho. Tá? Então, os prazos para essas avaliações, para essas atividades, os prazos estão bem tranquilos. Como é que eu faço agora para responder essas avaliações? Então, como eu já falei, eu preciso primeiro estudar os conteúdos. Os conteúdos estão aqui nas web aulas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar na web aula para abrir os conteúdos aí da web aula 1, da disciplina de comportamento organizacional. Então, veja que eu tenho 12 páginas para estudar. Então, o que você vai fazer agora é ler esses conteúdos e realizar os seus estudos. Feito os estudos e realizado todas as revisões aqui dentro dessa unidade, a gente volta lá nas atividades. De novo, eu aplico o filtro do semestre 2014-1, disciplina de comportamento organizacional, e vai aparecer as minhas atividades. Supondo que eu acabei de estudar a minha web aula 1, agora eu já estou apto a entrar na minha avaliação virtual 1 da disciplina de comportamento organizacional e responder. Para eu fazer isso, basta clicar na avaliação virtual, o sistema vai abrir uma questão com as alternativas e eu vou escolher a alternativa que eu acho correta. Uma avaliação virtual é composta por 5 questões. Então eu vou escolher a questão, clico no botão salvar e avançar. Faço isso para 5 questões. Feito isso, essa avaliação virtual está finalizada. Voltando para as atividades, faço o filtro do semestre novamente, eu estou em 2014-1, disciplina de comportamento organizacional, faço o mesmo processo para a web aula 2, leio a minha unidade, agora são 11 páginas de estudo, faço a leitura, terminada a minha leitura, a minha revisão, eu vou aqui nas atividades, filtro no meu semestre de 2014-1, estou trabalhando com a disciplina de comportamento organizacional, acabei de ler a minha web aula 2, agora eu estou pronto para responder às questões da minha segunda avaliação virtual. Basta clicar aqui e responder as 5 questões que o sistema me propõe aí. Só lembrando que enquanto você não responder a última questão, você pode voltar nas questões anteriores, clica na questão e altera a sua resposta. No momento que você fizer a última questão e finalizar, aí o sistema não permite mais que você altere as suas respostas. Ok, gente? É bem simples aqui para entrar e realizar as atividades virtuais. Vamos voltar nas atividades. Fazer o filtro do semestre 2014-1. Comportamento organizacional, que é a disciplina que nós estamos trabalhando. Pessoal, se eu já li as minhas 2 web aulas e respondi as minhas 2 avaliações virtuais, acabou as atividades, já encerrei as minhas atividades web para essa disciplina de comportamento organizacional. Agora eu vou para uma outra disciplina. Basta trocar aqui e vou para a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Veja que já tem atividade em andamento. Eu preciso apenas ler a minha web aula 1, que vai ficar aqui do dia 17/3 até o dia 3 de julho. É um prazo razoável, bem legal para fazer. E depois entrar e responder a minha AV1, que vai ficar aqui até o dia 2 de junho. Também bem tranquilo o prazo dessa atividade. Entro depois na minha web aula 2, estudo, que vai ficar aqui até o dia 3 de julho. E respondo a minha avaliação virtual 2, até o dia 16 de junho. Veja que os prazos finais dessas 2 primeiras disciplinas, pessoal, eles estão concentrados no mês de junho. Então, não é bom que fique para o último prazo, para o último dia, aí, porque vocês podem ter problemas. Feito isso, eu também encerro as atividades da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Aí eu vou procurar uma terceira disciplina. Olha só, comunicação e linguagem ainda não tem atividade em andamento. Senão, na linha do tempo, estaria destacado aqui em andamento em vermelho. Só que como eu sou uma pessoa organizada, planejada, eu quero visualizar já quais são as atividades que aparecerão no mês de abril. Basta eu clicar aqui que o sistema vai abrir para mim.
Veja que tem aqui as teleaulas, essas aqui a gente já explicou, são atividades que você faz presencialmente. Agora nós temos aqui, ó, a V1, ó, avaliação virtual e avaliação virtual. Opa, essas aqui me interessa saber quando que começa e quando que termina. Então eu tenho a minha avaliação virtual 1 da disciplina de comunicação e linguagem, ela irá aparecer no dia 31/3/2014. Então hoje é dia 29, como vocês podem olhar no meu calendário. Daqui 2 dias essa avaliação virtual surgirá aqui, aparecerá para eu responder. E ficará no meu sistema até o dia 14/4. Veja que engraçado. O prazo para essa avaliação virtual é mais curto do que os das 2 outras disciplinas que eu já mostrei. E aí cabe aqui uma observação. Os prazos das disciplinas não têm dependência, eles são independentes, pessoal. Não tem sequência. Então você tem que olhar todas as disciplinas, porque os prazos delas são independentes. Não quer dizer que você está fazendo uma teleaula da disciplina de comportamento organizacional, as atividades na web só estarão da disciplina de comportamento organizacional. Pode ser que eu tenha da disciplina de comunicação já aberto, tá? Então você tem que olhar todas as disciplinas sempre. Vamos ver a avaliação virtual 2, também irá abrir no dia 31/3 e fecha no dia 28/4, finalzinho do mês 4. Então, é curioso e é interessante observar aqui que a disciplina de comunicação, ela abriu depois das outras 2 que eu acabei de mostrar, que é comportamento e homem, cultura e sociedade, e fecha antes. Então, não existe relacionamento entre os prazos das disciplinas. Mas isso é tranquilo, basta vocês entrarem no sistema regularmente e observarem esses prazos, ok? Pessoal, esse é o ambiente colaborar. Tem mais uma dica aqui que a gente vai dar para você visualizar todas as atividades antes da gente encerrar o nosso vídeo. Então eu ensinei vocês filtrarem o semestre 2014-1 e a disciplina que eu estou estudando. Mas eu quero saber os prazos de todas as disciplinas. Eu deixo em todas. Aí o sistema vai me mostrar muita coisa, fica ruim de eu entender dessa forma. Você pode descer aqui embaixo e clicar na avaliação virtual. Olha só como diminuiu a quantidade de atividades. Então, em andamento, eu tenho 4 atividades. Eu já tinha mostrado isso para vocês anteriormente. 2 da disciplina de comportamento organizacional e 2 da disciplina de homem, cultura e sociedade. Em abril, o sistema já está me mostrando aqui que eu vou ter 2 avaliações virtuais da disciplina de comunicação e linguagem. Comunicação e linguagem. Então, essa é uma outra forma de você ver todas as avaliações virtuais e os seus prazos que estarão aí por vir. Ok? Essa é uma outra forma. Basta você não filtrar a disciplina, deixa eu mostrar de todas e vem aqui embaixo e clica em avaliação virtual. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês aí na caminhada acadêmica. Sucesso e bons estudos!